Boa noite, hoje é domingo, dia do nosso programa Região Metropolitana em Debate. Você sabe, você que mora em Camaçari, Dias Dávila, Candeias, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, trafega e mora em Veracruz, Salvador, você que, enfim, está dentro dessa região maravilhosa chamada região metropolitana, sabe que nós formamos hoje uma população de quase 4 milhões de habitantes. Nós temos hoje um potencial enorme, não apenas de realização positiva, mas também de reflexões sobre os problemas comuns desses municípios. São realidades que trafegam no dia a dia de um gestor público e que, na maioria das vezes, a gente não se dá conta de que poderiam ser otimizadas, poderiam ser racionalizadas, com fóruns, com experiência de pessoas que chegam e vão passar por aqui para trazer a sua contribuição, para produzirmos soluções e ajudar no desenvolvimento desta região. Afinal de contas, não basta apenas significar 40% do PIB do estado da Bahia. A região metropolitana tem uma importância fundamental que a gente quer que chegue a cada um de nós, o cidadão. Soluções que possam otimizar desempenho, mas principalmente torne a qualidade de vida da gente melhor. Se a gente busca com isso uma sustentabilidade, esse conceito amplo de que não podemos mais pensar no indivíduo, mas sim no coletivo, a gente precisa discutir isso, debater isso em programas como esse. Essa é a ideia e eu gostaria muito de contar com a sua audiência e principalmente com a sua participação. Não deixe, por favor, de acompanhar o debate de hoje, porque eu estou trazendo um convidado muito especial para o primeiro programa. Aliás, uma convidada, a deputada federal, a primeira deputada federal do PT da Bahia, Moema Gramacho. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Deixa ver, com meus olhos diamantes, saudosa Bahia do meu coração. Deixa ver, teus sobrados igrejas, teus santos ladeiras e montes tal como postal. Dá licença de rezar pro nosso Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meu. Verão na Bahia, todo mundo ama. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Por trás de cada mão, de cada tela, de cada atuação, cada aquarela, por trás de todo verso, todo canto, toda mágica, por trás de todo movimento, cada expressão, cada letra e cada inspiração, existe um artista que sonha, que cria, que pensa, intui, produz e se expressa. Ao lado desse artista tem sempre o incentivo, o apoio e a força do Faz Cultura, um programa do governo do estado que valoriza a nossa expressão artística, que estimula a diversidade, aquece as redes produtivas, gira a cadeia da economia criativa, leva milhares de pessoas a viverem momentos únicos e faz acontecer a cultura da Bahia. De volta com o nosso programa Região Metropolitana em Debate, o nosso primeiro convidado, e eu já disse, minha primeira convidada, é a deputada federal Moema Gramacho. Ela nasceu em Salvador, nasceu no Pelourinho e, lógico que a gente sabe que na biografia, alguém que começa, ela é química, ela é bióloga, ela tem uma história de sindicalismo enorme durante muito tempo. Moema tem uma das coisas que eu diria, além da expertise, da competência no dia a dia em relação àquele profissional da área petroquímica, sobretudo, Moema saiu do sindicalismo e entra na política. E na política
atravessa experiências fantásticas que vêm desde o legislativo estadual, passando pelo executivo municipal, e de repente a gente espera que ela vai dizer, não, eu cansei da política, simplesmente sai a mais uma candidatura de deputada federal e se torna a primeira deputada federal do PT da Bahia. E é um privilégio porque Moema, quando eu comecei, tinha um programa na LFTV em Lauro de Freitas em Debate, a minha primeira convidada foi exatamente a Moema Gramacho. Deputada, boa noite, muito obrigado por ter aceito esse convite. A gente nunca esquece o primeiro programa e para mim é de fato uma honra tê-la comigo aqui. Me permita chamar a senhora de Moema, obrigado, de você, e alguém que nasceu no Pelourinho, não é? Nasceu no Pelourinho, de Salvador, mas que tem uma experiência fantástica, não só na vivência nessa região, na nossa região metropolitana, mas principalmente por ser uma pessoa de lutas e de acompanhamento de problemas e soluções. Boa noite, portanto. Boa noite, Rui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Você falou bem, eu sou fruto do Pelour. Fruto do Pelour, é verdade. Nasci no Pelourinho, minha família morou muitos anos no Pelourinho. Depois eu optei por Lauro de Freitas para morar, para criar minha filha, meu neto, né? E para viver, e para ajudar a criar os filhos também, né? Do povo de Lauro de Freitas. Mas eu queria dizer que eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa, discutir a questão metropolitana, as questões regionais. É muito importante, a gente pode ter um ganho substancial, Rui, quando a gente discute os problemas comuns para soluções também comuns. É claro que cada município, cada estado tem suas especificidades, mas tem muitas coisas que podem ser, a gente pode trabalhar de forma conjunta, que diminui tempo, diminui custo e dá mais, digamos assim, eficácia e eficiência nas ações. Portanto, eu queria parabenizá-lo por trazer um debate tão importante que é esta integração das regiões e trabalhar as regiões metropolitanas, e quero aqui em especial falar da metropolitana de Salvador. Né? É muito importante. Parabéns a você por essa iniciativa. Eu dependo muito da qualidade dos meus convidados, como é o seu caso, para que a gente possa naturalmente avançar ao longo do tempo, proporcionando. São quase 4 milhões de pessoas, nós estamos falando hoje de um PIB que já ultrapassa 72 bilhões, né? Uma renda per capita, digamos, diferenciada, estamos falando aí de 21 mil reais de renda per capita nessa região, mas principalmente o comércio e a integração de 150 mil veículos que passam, transitam e que geram negócios nesse espaço, nessa área territorial importante que é a 8ª do país. Mas aí entra o detalhe. Quando a gente vem para a área da gestão pública, Moema, a gente diz assim, puxa vida, por que não passa na cabeça dos gestores públicos entenderem que um fórum permanente para debater a saúde, a educação, o transporte... A senhora foi prefeita de uma cidade importante, a 7ª economia do estado, que é Lauro de Freitas. E lembro que a senhora presidiu um consórcio. Aquele conceito de consórcio que acho que o governador Rui Costa até está começando a ampliar esse horizonte. Mas a senhora experimentou a importância de unir municípios em torno de questões comuns, me parece que com turismo. Isso também. Se eu estou enganado, por favor, também. Me fale como foi essa experiência e por que essa coisa na gestão pública não é um ato normal. Então, Rui, é muito importante isso que você está colocando. Quando eu fui prefeita de Lauro de Freitas, eu também presidi o consórcio Litoral Norte. Perfeito. E fizemos um trabalho importantíssimo. O que tem de essencial nisso? É você conseguir juntar municípios, alguns são menores, outros maiores, mas você poder aproveitar o potencial de cada um. Então, por exemplo, nós contratamos na oportunidade a Universidade Federal da Bahia para fazer um estudo sobre planos de saneamento, planos de gestão ambiental. Um município menor, ele não teria condição de contratar técnicos, né, por ele próprio para fazer isso. Mas na medida em que o consórcio contrata a universidade, minimiza o custo. Perfeito. E consegue ter um efeito muito mais prático. Com qualidade, o E academicismo. nós oferecemos depois esse trabalho, esse estudo, para todos os municípios do consórcio. Eram 11 municípios do consórcio. E foi muito importante, porque depois eles pegaram esse material e utilizaram nas suas câmaras de vereadores, nos seus planos diretores, para construir uma política de saneamento ambiental. Agora,
vamos ampliar um pouco isso para outras questões. A experiência que eu tive como prefeita foi fantástica, porque a gente também foi vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E a gente reunia capitais, municípios menores, e a gente buscou trabalhar de forma territorial, de forma a discutir quais eram os principais entraves daquelas regiões. E assim, através da frente, a gente criou várias subfrentes de tipo consorciadas, mas não necessariamente com a figura do consórcio público, mas para discutir as questões afins. Aí discutimos a questão dos aterros sanitários, né? A questão do lixo, né? A questão do transporte, a questão ambiental, a questão do desenvolvimento sustentável, porque não existe você pensar o seu município de forma isolada. O município não acontece isoladamente, né? Você tem a integração com os demais. A região metropolitana de Salvador tem uma característica extremamente importante nesse sentido. Por exemplo, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Dias Dávila, esses municípios, eles estão muito vinculados a Salvador. Tá? É claro que cada um tem a sua independência, tem a sua autonomia, mas você tem um trânsito, né? Essa relação proximal com a capital. Relação com a capital. Então isso é muito importante. A gente teve dificuldade com a capital, historicamente, né? De poder trazer a capital para a discussão com os municípios. Mas nós não deixamos de discutir a integração desses municípios com a capital. Em todos os atos que fizemos, seja através da Frente Nacional de Prefeitos, ou seja, através da ABM, que eu fui também vice-presidente. Associação Brasileira de Municípios. E eu ainda fui também presidente da ANAMUP, Associação Nacional dos Municípios Produtores. Eu presidi a ANAMUP por 3 anos. E trabalhamos muito essa questão do aproveitamento potencial dos municípios. Então, isso me deu uma certa experiência nessa área do trabalho coletivo, do trabalho mais regional. E eu queria parabenizar o governador Rui Costa, porque a ideia de consórcio público ela é uma ideia antiga para os estados do sul do país. Ou seja, São Paulo e Rio Grande do Sul, Santa Catarina já trabalhavam muito a questão do consórcio. Tivemos uma experiência muito rica no Nordeste e no Ceará, que foi os consórcios públicos para tratar da saúde. E o governador Rui Costa foi muito feliz quando buscou essa experiência no Ceará e está adotando aqui na Bahia, que é o consorciamento através dos municípios, né, o consórcio público, portanto, para a construção das policlínicas territoriais. Na área de saúde, que é uma coisa fundamental. Na área de saúde. E isso vai facilitar muito, porque o município que não tem condição de fazer uma tomografia, um exame mais complexo, vai fazer naquela policlínica que está ali na região, não vai precisar vir para Salvador. Tá? E vai ser rateado esse custo com os municípios. Perfeito. Proporcionalmente ao tamanho, à capacidade potencial e a utilização. Econômica e a utilização. Perfeito. Então, o nosso governador, dentre outras coisas... Nova dinâmica na saúde. Ele está muito competente nessa área. E já começou, me parece que já está licitando, né, este novo modelo, tá? E o consórcio é que vai fazer esta primeira policlínica. A senhora passou, quer dizer, a experiência, a senhora é uma das fundadoras do PT da Bahia e tudo mais, não é? Chega a Brasília como deputada federal, a primeira mulher na bancada do partido, representando a Bahia, e de repente chega no furacão, onde as coisas, 513 deputados, 512 colegas de trabalho, mas acima de tudo a gente desenha crise institucional, crise política, crise econômica e de um país que não pode parar e sendo bombardeado o tempo inteiro. Como é que é, nesse momento, Moema, sendo do PT, entender que política é isso e na discussão tem que sair soluções porque o Brasil está acima das suas crises? Como é que é? Como está sendo essa experiência para a deputada federal Moema Gramacho? Bom, antes de eu falar da crise, mas eu não vou fugir de falar da crise. Eu sei que a senhora não vai sair. Mas eu queria dizer que essa experiência como deputada federal para mim foi riquíssima até então. E primeiro porque quando eu cheguei, acho que o fato de eu antes ter participado desses trabalhos coletivos, eu conhecia muita gente, né? E me escolheram para vice-líder da bancada. Então eu já entrei com essa tarefa de ser vice-líder da bancada. Não é qualquer um, não. Pode ter certeza disso. Foi um prêmio que me deram. Não, tenho certeza que tem a ver com competência, Moema. Eu acho que tem a ver com esse dinamismo nosso. Né? Isso é fato. Então, como vice-líder, eu tinha que atuar na construção do acompanhamento do plenário, das comissões, das CPIs, e, ao mesmo tempo, eu também assumi comissões importantes. Eu assumi o mandato em fevereiro e em março eu já estava
como titular da Comissão de Reforma Política. Reforma Política, que foi a comissão né? que foi um rebu. Inclusive, no final, destituída por este que já devia ter sido destituído. O Cunha. O Cunha. Certo. Então, eu comecei como titular da Reforma Política. E a Reforma Política nos deu um certo respaldo de discutir uma série de outras questões, né? Porque a gente trabalhava num universo muito amplo. E a primeira coisa que eu fiz foi garantir e buscar a participação social. Então, ouvindo muito as comunidades, o povo, e isso me fez também circular o país inteiro e a Bahia também. Andei muito nessa nossa imensa Bahia. Eu conversava um pouco com você sobre a questão do turismo, que quero voltar no final. Pois é. Né? Tá, sobre vou lembrar. A importância de mostrar a Bahia com tudo de bom que essa nossa Bahia tem. Então, com tanta diversidade cultural. E a senhora está repaginando, porque está visitando a Bahia toda. Então, eu comecei como titular da Reforma Política. Mas não fiquei só com a Reforma Política. Eu também fui titular e atuei muito na Comissão de Desenvolvimento Urbano. E essa comissão me deu a oportunidade de discutir a questão da mobilidade, a questão do transporte, da habitação, da acessibilidade. Inclusive, temos 2 seminários que estamos para fazer. Um que é sobre plano diretores metropolitanos e a outra que é sobre as cidades, os municípios e a reparação para tratar da questão do gênero, da raça e a questão da acessibilidade, que às vezes os planos diretores não pensam nisso. Tá? É verdade. Então, e a gente tem... A sua vinda aqui, então, tem muito a ver, porque é novidade para a região metropolitana. Você pensa que eu estou aqui, eu estou selecionando o que é que eu vou falar, porque não vai dar para falar tudo. Que ótimo. Eu estou tentando já falar dentro do trabalho que você está fazendo, que é dessa questão metropolitana. Obrigado. Então, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, nós trabalhamos muito essa questão da integração entre os municípios e, assim, ouvindo muito os reclames da população. Bom, aí eu também fiquei como titular da Comissão Mista de Reforma de Violência contra a Mulher, que é uma comissão do Senado e da Câmara. E deixei para depois, para falar de uma outra comissão, que é da Reforma Tributária. Eu sou titular da Reforma Tributária, que tem tido esta preocupação com a crise econômica. E os municípios sentindo muito também. Os municípios nunca passaram uma situação tão difícil quanto estão passando agora. E por isso, a nossa preocupação, e eu, como membro titular da Comissão de Reforma Política, nós temos trabalhado muito as propostas alternativas para a saída da crise. Tá? Então, eu estou te colocando que antes de a gente falar da crise política, eu estou trabalhando em comissões que visaram, durante este ano, discutir com a população as suas principais dificuldades, né? Saídas. As principais saídas. Bom, além dessa comissão, eu sou também da Comissão de Segurança Pública, que é um problema hoje concreto, a violência, né? Nos municípios e nos estados. Bom, então eu te dei um panorama do que é que eu fiz. Só essa bobagem. Além de termos participado de uma forma mais contundente de algumas frentes. Eu participo da frente em defesa das universidades públicas, da frente da defesa da criança e do adolescente, e sou coordenadora da Bahia, né, da frente da criança e do adolescente. Eu participo da frente da indústria química, e aí eu faço um parêntese para dizer o quanto foi importante participar desta frente como coordenadora da área de saúde e desenvolvimento sustentável, mas que uma experiência que a gente teve por ter sido direção do sindicato durante 28 anos, fiquei velha. Só 28 fiquei velha no sindicato. É. A gente trabalhou muito a questão do contrato da NAFTA com a Petrobras e as indústrias químicas. Porque senão nós íamos ter uma paralisação das indústrias químicas. E nós fomos à frente, buscamos o apoio do ministro Jacques Wagner, o apoio do ministro da Indústria e Comércio, fomos para cima de tudo que a gente pôde. Era fundamental. E fomos até a presidenta Dilma e conseguimos resolver. E ao final do ano, nós conseguimos que o contrato da NAFTA fosse fechado, renovado, mais uma vez, entre as indústrias químicas e a Petrobras. Então, mais uma busca de evitar uma crise maior, né? Que era uma paralisação das indústrias químicas, ou uma diminuição da sua capacidade produtiva. Seria um caos. Seria um caos. Né? Seria um caos. Bom, e fiz também, e criei a frente dos consórcios públicos nacional, tá? E sou a coordenadora dessa frente nacional dos consórcios públicos. Tudo a ver com o programa. E tem a ver com o seu programa. Tá? E essa frente, nós já fizemos um lançamento importante, agora vamos dar sequência às ações da frente. O que consiste a frente dos consórcios públicos? Primeiro, fazer com que o Nordeste e a Bahia possa sentir mais a presença e a força que os consórcios têm e podem ter na resolução dos problemas. Tá? Porque isso nós já vemos acontecer no Sul, mas temos pouca participação dos consórcios no Nordeste, e em especial na Bahia.
E eu estou com essa tarefa, que é difundir, organizar e ajudar os consórcios públicos funcionarem melhor. Mas, depois do intervalo, nós vamos ter que sair um pouquinho do viés do trabalho dela enquanto deputada para um outro momento. O momento que eu chamo inicial, mas que já está para alguns em plena ebulição, que são as eleições minoritárias. Ela conversa como poucos sobre uma cidade, um município importante da nossa região metropolitana, que é Lauro de Freitas. Como vai ficar? Moema é candidata? Afinal de contas, como ficará Lauro de Freitas em 2016? O processo eleitoral está aí, logo após o intervalo a gente está de volta. Por trás de cada mão, de cada tela, de cada atuação, cada aquarela, por trás de todo verso, todo canto, toda mágica, por trás de todo movimento, cada expressão, cada letra e cada inspiração, existe um artista que sonha, que cria, que pensa, intui, produz e se expressa. Ao lado desse artista, tem sempre o incentivo, o apoio e a força do Faz Cultura, um programa do governo do estado que valoriza a nossa expressão artística, que estimula a diversidade, aquece as redes produtivas, gira a cadeia da economia criativa, leva milhares de pessoas a viverem momentos únicos e faz acontecer a cultura da Bahia. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Deixa ver, com meus olhos diamantes, saudosa Bahia do meu coração. Deixa ver, deixa ver. Teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal como postal. Dá licença de rezar pro nosso Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meu. Verão na Bahia, todo mundo ama. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Estamos de volta com o nosso programa Região Metropolitana em Debate, com a nossa primeira convidada, a deputada federal Moema Gramacho. Lógico que a experiência, claro que a condução, a gente já sabe. Deputada Moema, se a gente não lembrar, o programa evidentemente fica curto, não apenas pelo conteúdo, mas principalmente pela dinâmica e a capacidade que ela tem de explicar e detalhar com maestria aquilo que faz. Aliás, nada melhor quando a gente encontra um político que justifica cada centavo do dinheiro público que vai para pagar a esses políticos. Eu deixei no ar uma pergunta muito que oportuna, que as eleições minoritárias, nós temos uma responsabilidade enquanto eleitor de decidir o futuro do nosso município, porque isso vai estar na urna, e a gente tem que saber de alguém que, quando se fala em Lauro de Freitas, sobretudo, ela tem uma participação efetiva em relação ao destino da cidade. Moema Gramacho, a senhora foi prefeita durante 2 gestões no município de Lauro de Freitas, onde eu também resido, né, e a senhora, e sei que anda mais em Brasília por conta do seu dia a dia agora, nessa nova missão, mas uma coisa é certa, a gente quer saber se a senhora é candidata, se não é candidata, porque essas coisas chegam um momento em que, depois do carnaval é que se conversa sobre isso. Então vamos antecipar o carnaval e saber logo sobre isso, né? E também, eu sei que a senhora está agoniada, já me falou sobre, eu tenho que voltar a falar na crise, porque eu fiquei de conversar e concluir sobre esse assunto. A palavra é sua. Quanto à questão da candidatura, suspense. Poxa, eu tô achando, me dê essa oportunidade de dizer logo, suspense. Só um pouquinho. Pré-candidata porque é natural, todo mundo pode ser pré-candidato. Eu posso, a senhora pode. Todos podem ser. Todos podem, né? Não, para não dizer que eu não fugi de falar da crise,
e que tem nos preocupado muito, eu fiz questão de primeiro abordar todas as nossas ações enquanto parlamentar, né, de primeiro mandato, primeiro ano, no Congresso Nacional, mas eu queria dizer que de fato foi um ano muito difícil, Rui. Foi um ano difícil do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ética, da política de uma forma geral. Primeiro que a reforma política que deveria acontecer da forma que nós queríamos não aconteceu. Então nós vamos ter um arremedo de reforma política, a lá Eduardo Cunha, e que para nós provavelmente será uma coisa nova, mas não do jeito que nós queríamos, nem que o povo queria, nem que precisava. Essa é a questão. Segundo, eu entro no Congresso Nacional com uma crise instalada em relação ao meu partido, né, o Partido dos Trabalhadores, e eu queria dizer aqui que por um lado, nós temos dificuldade de enfrentar uma série de questões, mas por outro lado nós também nos damos muito satisfeitos com a atuação da nossa presidenta Dilma, que não deixa, em hipótese alguma, que nada fique sem ser investigado. Se o povo, e o povo deveria pensar nisso, quer que o Brasil continue sendo passado a limpo, tem que deixar que a presidenta continue. Porque o que mais querem nesse momento é que ela saia para que, de novo, nós voltemos à situação anterior de que tudo era jogado para debaixo do tapete. Não tinha ministro de Justiça, não tinha Polícia Federal, não tinha Procuradoria que investigasse nada. E presidentes da República, quando tinham conhecimento de qualquer falcatrua, escondia, não deixava ser investigado. É bom lembrar que Fernando Henrique Cardoso tinha um engavetador da República. E tudo era engavetado. Portanto, Dilma, ela não cria qualquer dificuldade para que se investigue. Aí o povo diz assim, mas é a obrigação dela. E não era a obrigação dos outros? Só é a obrigação de Dilma? Por que só agora a Polícia Federal investiga? O Ministério Público também hoje tem autonomia que antes não tinha. Na Bahia, eu me lembro, a gente entregava tantas coisas para o Ministério Público e nada era investigado. Na era ACM, eu, inclusive, fui defensora da federalização dos crimes contra jornalistas. Porque jornalista que falava mal de governo na era anterior era calado a bala. E eu não tenho medo nenhum de estar falando isso, porque fui uma das defensoras da federalização dos crimes contra jornalistas. Você é testemunha disso, que na sua... Lá em tempos, mas não estou chamando... Não, é absoluto. Você é velho, não. Eu sou maduro, mas, vamos colocar. Há 2, 3 décadas atrás, quem se atrevia a investigar era calado a bala. Portanto, a gente também não pode conviver com a hipocrisia achando que foi o PT que inventou a corrupção. Por quê? Porque eu me lembro que na Bahia, a OAS era chamada Obras Arranjadas pelo Sogro. Ou então, obrigado, amigo sogro. Obrigado. Não sou eu que estou falando, era o povo que falava. Tinha uns que diziam assim, vou votar nele porque ele rouba, mas faz. Então, eu não estou dizendo que nós tenhamos que fazer igual, muito pelo contrário. Eu sinto falta que lá atrás não tivesse a investigação que hoje tem. Eu sinto muita falta disso. Eu sinto falta que na era Fernando Henrique não se investigasse como foram vendidas as empresas públicas. Eu sinto falta que alguns tivessem morrido sem que pudessem antes ter sido investigados. E vamos sair dessa crise? Agora, eu acho que hoje os petistas que cometeram ilícitos estão sendo punidos. Mas não dá para ficar só nos petistas. É preciso que se investigue tudo. Que todos sejam punidos. Por isso que eu defendo a manutenção de Dilma. Primeiro que ela não cometeu erro algum. O que chamam de pedaladas, todos fizeram. Vou dar só um exemplo para você, Rui, e para os que nos assistem. Meu primeiro ano de mandato, 2015, nós votamos as contas de governo de Itamar Franco, de Fernando Henrique e de Lula. Ou seja, ninguém nunca se preocupou em votar contas de presidentes anteriores. Agora não, todo mundo quer votar conta de 2014, de Dilma. Nós votamos em 2015 as contas de Itamar Franco. Veja só. Então, finalizando, nós tivemos um ano onde a crise política ela intensificou a crise econômica, não que não existisse a crise econômica, mas ela foi potencializada pela crise política. E se tem alguém que foi um dos precursores para que a crise política se instalasse no Brasil, foi o Eduardo Cunha. Porque ele já se elegeu, fez tudo para se eleger presidente da Câmara, porque ele sabia que ele podia ser detonado e ele queria criar as bases para a sustentação e manutenção dele no poder. Portanto, por isso que eu digo fora Cunha. Não sou eu. O povo pede fora Cunha. Principalmente porque os crimes que ele cometeu já são de denúncia pública, impassíveis, e já estão sendo investigados, seja pela Comissão de Ética do Congresso, da Câmara, seja pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal.
A partir do nosso retorno agora, o Teori Zavascki, ele não quis ele próprio decidir sobre O mérito. a saída de Cunha e vai submeter à corte. E eu espero que a corte, assim como mandou prender o Delcídio, que retire Cunha da presidência. Eu não estou aqui falando que Cunha não tem o direito de se defender, não é isso. Ele deve ter o direito de se defender, como todos nós temos o direito à ampla defesa. Mas ele sai do pedestal da condição de presidente da Câmara, porque ele está influenciando na sua própria defesa, e desce ao nosso nível de deputado para responder e se defender do que está sendo acusado pelo Conselho de Ética, para defender o mandato dele, mas não na condição de presidente do segundo maior poder do Brasil. Portanto, eu acho que a crise do ponto de vista do Fora Cunha, ela deve estar acabando. A questão do impeachment de Dilma, ele não deve ser aprovado, principalmente porque não se encontraram motivos para tal. E aí sim nós vamos poder concentrar esforços em debelar a crise econômica. Mas daqui a pouco eu lhe falo sobre a questão de Lauro de Freitas. Tá vendo? É assim que faz. Já tá craque. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Deixa ver, com meus olhos diamantes, saudosa Bahia do meu coração. Deixa ver, deixa ver. Teus sobrados igrejas, teus santos ladeiras e montes tal como postal. Dá licença de rezar pro nosso Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Verão na Bahia, todo mundo ama. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Por trás de cada mão, de cada tela, de cada atuação, cada aquarela, por trás de todo verso, todo canto, toda mágica, por trás de todo movimento, cada expressão, cada letra e cada inspiração, existe um artista que sonha, que cria, que pensa, intui, produz e se expressa. Ao lado desse artista, tem sempre o incentivo, o apoio e a força do Faz Cultura, um programa do governo do estado que valoriza a nossa expressão artística, que estimula a diversidade, aquece as redes produtivas, gira a cadeia da economia criativa, leva milhares de pessoas a viverem momentos únicos e faz acontecer a cultura da Bahia. De volta com o nosso programa de hoje, tendo a convidada especial, a deputada federal Moema Gramacho, a primeira deputada federal do PT da Bahia, que muito nos honra. Ficou no ar aquela pergunta e ela está, e vocês já notaram, né? Quer dizer, afinal de contas, Moema é candidata a Lauro de Freitas, vai estar assumindo essa posição explicitamente. Claro, vai falar nas convenções, vai falar que o partido, aquela história toda e tal. Mas a gente quer saber mesmo afinal, primeiro, como é que ela está, aproveitar e perguntar como é que ela está vendo a administração, a gestão em Lauro de Freitas hoje, e depois falar sobre o cenário político, porque muitos nomes estão aí, novos nomes, o nome dela naturalmente sempre citado, o atual prefeito também, nomes já conhecidos como Chico Franco, a Marcela Abreu, que já foi prefeito, o Gustavo Ferraz, o jovem empresário Mauro Cardim, a Mirella, vereadora, enfim, o Lula Maciel do PT, que é o nome do próprio partido, mas afinal, ninguém melhor do que Moema Gramacho, a deputada, para falar sobre Lauro de Freitas. Aqui, quem menos sabe sou eu sobre esse assunto. Deputada. Então, temos que falar, Já, né? claro, temos que falar, e esse é o momento. Veja só, primeiro eu queria dizer que nós temos uma lei eleitoral que precisa ser respeitada, né? E nós não podemos falar de candidaturas. Agora, é óbvio que todos sabem que existem pré-candidaturas colocadas, né, no cenário nacional como um todo, e em Lauro de Freitas isso não é diferente.
o próprio prefeito se coloca como pré-candidato à reeleição e nós temos tido uma cautela enorme. Mas você sabe que eu sou muito pé no chão, Rui, e apesar das pesquisas apontarem um aceno muito positivo do povo em relação ao nosso nome, mas eu acho que está cedo ainda para tomar uma definição. Nós devemos definir até março. Uma coisa eu posso lhe garantir e ao povo que está nos assistindo: o nosso grupo político terá candidato ou candidata para vencer as eleições em Lauro de Freitas. Vou antecipar uma pergunta que as pessoas dizem assim: a possibilidade de Moema Gramacho ou o grupo de Moema se juntar com o grupo do atual prefeito, eu diria, esta é uma certeza que nós temos que não há. Não há possibilidade, zero chance. Por quê? Porque o povo tem se manifestado nas ruas que não aceita mais a reeleição do prefeito. Então, nós estamos construindo um grupo de oposição, e este grupo de oposição, se eu for antecipar alguma coisa sobre candidatura a prefeita ou a prefeito ou vice, eu estarei fechando oportunidades, né, deste grupo discutir coletivamente e decidir quem será o candidato ou candidata a prefeita ou a vice. Nós queremos fazer essa construção coletiva e vamos fazer. Já estamos fazendo na realidade. Nós estamos nos preparando e vamos ter candidatos sim para vencer, ouvindo aos anseios da população. Não posso Esse nome pode ser Moema Gramacho. Não posso deixar de dizer que para mim é muito gratificante quando eu ando na rua, em qualquer canto de Lauro de Freitas. E tem uma questão: eu não saí de Lauro de Freitas. Sim, apesar de eu estar em Brasília, como alguns gestores anteriores que perderam sucessão, né, saíram, eu nunca saí de Lauro. Eu moro em Lauro, eu transito em Lauro, eu compro em Lauro, eu visito as pessoas, eu participo da vida de Lauro de Freitas. Então, talvez seja por isso... A sua semana que é em Brasília, por razões, obviamente, de trabalho. Eu estou em Brasília. Perfeito. Mas eu queria dizer que eu tenho um carinho especial pelo povo de Lauro de Freitas e eu sinto essa reciprocidade do povo comigo. Então, esse calor do povo, não digo a você que não me tenta, né? Então, obviamente, que essa tentação de responder positivamente ao povo, ela existe. Mas eu sou muito pé no chão, cautelosa e respeito à lei eleitoral. Perfeito. Portanto, oportunamente... Mas eu vou saber? Você vai saber, claro. Posso lhe prometer que você... Eu não vou dizer que você vai ser o primeiro, que eu já prometi a outros que serão... Mas você vai saber simultaneamente. Obrigado, muito obrigado, Moema. Mas eu quero finalizar... Mas a administração, Lauro, como é que Olha, a administração eu deixo para o povo de Lauro responder essa pergunta para você. Tá, faça uma pesquisa. Não estou falando pesquisa daquela que você vai de casa em casa, não. Dá uma circulada na cidade. Pergunta o povo o que é que está achando da administração e do próprio prefeito. Aí depois você vai dizer se eu devo ou não ser candidato. Tá bom. Bom, considerações finais da Moema Gramacho. Eu queria antecipar agradecendo a senhora pelo carinho, pela atenção, sei da sua agenda. As pessoas falam em recesso, né? Recesso não tive recesso nenhum. Mas a gente sabe, inclusive essas andanças suas na Bahia, como foi difícil para a gente enquadrar esta agenda e conseguir, naturalmente, com essa simplicidade, essa simpatia e essa atenção de sempre comigo, ao qual eu agradeço a senhora. Suas considerações finais. Então, primeiro eu que tenho que agradecer por ter me escolhido como a primeira para abrir. Espero poder ter contribuído. Sem dúvida. E daí por diante eu acho que esse debate é muito salutar e muito enriquecedor. E eu queria dizer que o nosso mandato, durante todo este ano, estará à disposição. Né? É bom que se diga que, se for candidato, não precisa afastar. Né? Boa. Eu posso estar atuando nas duas frentes, mas independente disso, eu queria dizer que nosso mandato está à disposição. E quero, Rui, lhe parabenizar por essa iniciativa e quero sugerir mais. Quero dizer que, dentro da visão de caráter metropolitano, que você possa explorar também a questão do turismo, porque quando trabalha metropolitano, não necessariamente é só Salvador. Nós temos várias regiões metropolitanas, vários territórios, e é de uma riqueza muito grande a atividade cultural, a convivência com a população, né? Dúvida, os seus hábitos, a vista, né? O panorama, o potencial turístico. O potencial turístico, e eu acho que a gente explora pouco isso. Então eu queria lhe parabenizar e dizer que dentro da visão metropolitana também trabalha essa questão de atração do turismo. Não estou falando do turismo só exterior, não. Do turismo também, por exemplo, tem gente de Salvador que não conhece a Chapada, que não conhece o Oeste e vice-versa. Precisamos nos conhecer. Então, internamente, precisamos ter uma riqueza muito grande. E eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa e vamos juntos. Juntos somos mais fortes. Discutir metropolitana é o sinal de que temos uma visão estratégica de conjunto
e de unidade de ações. Parabéns para você. Muito obrigado, Moema, pela atenção e pelo carinho conosco. Você sabe que tem um compromisso comigo na TV Sempre, na LFTV, também pelo site da LFTV. Esse programa está sendo exibido para toda a região metropolitana. E não esqueça, na próxima semana, no próximo domingo, mais um convidado especial. Pensando em você, na responsabilidade enquanto cidadão, mas principalmente informando, principalmente levando com a experiência dos nossos convidados a oportunidade de poder construirmos uma região metropolitana cada vez melhor. Até o próximo encontro. Muito obrigado.